Temperatura, frequência cardíaca, frequência de pulso, respiração, pressão arterial, saturação de oxigênio. Afinal, você domina os sinais vitais? Você sabe os parâmetros dos sinais vitais? Claro, se você é profissional da saúde, você tem obrigação de saber quais são os sinais vitais, identificar os valores normais e avaliar se o seu paciente está dentro dos valores normais ou não. Se você quer aprender tudo isso, você precisa assistir esse vídeo e ficar até o final para não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Começar nosso vídeo com chave de ouro, eu pedi para você que está me assistindo a clicar no botão de inscrever-se. Inscreva-se agora no canal Descomplica Enfermagem. Faça parte dessa família que cada vez mais cresce e arrasta seguidores do Brasil inteiro. Está inscrito? Se inscreveu aqui no Descomplica Enfermagem? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Essa aula, ela é uma aula resumo sobre sinais vitais. Eu já tenho uma aula aí de 40 minutos de sinais vitais aqui no YouTube, vou inclusive deixar na descrição desse vídeo. E se você quiser apenas um resumo, essa é a aula perfeita. Resumo sobre sinais vitais. Então vamos lá. Quais são os sinais vitais? O que é sinal vital? Bem, sinal vital nada mais é do que um indicador de saúde que vai fazer com que a gente meça de forma rápida no paciente para saber como é que está o seu sistema nervoso central, sistema circulatório, seu sistema respiratório. Na realidade, sinais vitais é um parâmetro utilizado para saber se o seu paciente está grave ou não, para saber se o seu paciente apresenta alguma alteração ou não, apenas através de sinais vitais. Cerca de 1 a 2 minutos você consegue ter todas essas informações e saber, a depender dos dados, até concluir algum diagnóstico ali, suspeitar de algum diagnóstico apenas através dos sinais vitais. Por isso, é importantíssimo você dominar todos eles. E, claro, associar os sinais vitais à sua prática. Não é apenas para você vir aqui assistir esse vídeo e decorar sinais vitais, decorar os valores. Não! Eu quero que você saia daqui sabendo os sinais vitais, obviamente, mas que você saiba o que é que significa. O paciente está com taquicardia. Ok, o coração está acelerado, mas associado a que prática clínica? A que clínica do paciente está me relatando? É um paciente cardiopata. E aí você vai ligar os pontos, ligando aí semiologia, ligando a anamnese, a entrevista que você fez com o seu paciente. Esse é um grande desafio, obviamente, mas eu sei que você consegue. Então vamos lá, vamos falar sobre os sinais vitais. Agora que eu te expliquei o que é sinais vitais, vou te apresentar eles. A gente tem frequência respiratória, pulso, temperatura, pressão arterial, dor, que é o quinto sinal vital, que nós não vamos abordar aqui, e temos também a saturação de oxigênio. Todos esses são mensuráveis. A dor, ela é de certa forma subjetiva, entretanto a gente tem hoje tabelas para classificar a dor no paciente. Vamos falar do primeiro sinal vital aqui que eu separei para vocês, que é a frequência respiratória. O que é frequência respiratória? Frequência respiratória é cada inspiração que o paciente dá e uma expiração. Quando o paciente inspira e expira, a gente tem ali uma frequência respiratória, né? Uma respiração. E óbvio, até esse termo frequência respiratória é errado, porque isso aqui não é respirar, isso é ventilar. Respiração está mais associada a trocas de oxigênio. Mas isso aqui é tema de outra aula. Tudo bem? Então, frequência respiratória é colocar e tirar ar dentro do paciente. E claro, o valor normal varia de acordo com a idade. Geralmente, a gente trabalha com adulto, eu trabalho no público adulto também, a gente sabe que no adulto o valor normal da frequência respiratória varia de 12 a 20. Ou seja, eu faço 12 vezes essa respiração de colocar ar para dentro, tirar ar de dentro, certo? De 12 a 20 é normal. Obviamente, em crianças, em bebês, essa frequência respiratória, ela é maior. E eu vou mostrar aqui para vocês também. Claro que é a aula completinha para vocês, tá? RNs possuem mais ou menos aí em torno de 30 a 60 respirações por minuto. Lactente tem de 30 a 50. 2 anos de 25 a 32. Criança entre 20 a 30. Adolescente 16 a 20. E adulto 12 a 20.
Observe que quanto maior a idade do paciente, menor vai ser a sua frequência respiratória. Ivo, o que acontece quando o paciente possui uma frequência respiratória abaixo do normal, abaixo do seu parâmetro? A gente vai dizer que esse paciente está com bradipneia. Ivo, e quando esse paciente apresenta uma respiração maior do que o normal? Ele vai estar em uma taquipneia. Geralmente, as taquipneias estão associadas a um processo de ansiedade, está associada a uma hipertensão, está associada a alguma insuficiência respiratória. Os pacientes recentemente que a gente teve nosso pico de Covid, estes pacientes eles apresentavam taquipneia, uma frequência respiratória muito aumentada. Imagine, uma frequência respiratória no adulto é de 12 a 20. Eu já cheguei a ver paciente respirando 34 vezes, 40 respirações por minuto. É muita coisa. E claro que a musculatura da caixa torácica responsável pela essa contração e relaxamento e também do diafragma que vai realizar essa expansão torácica, ela vai cansar. Isso acaba fadigando o paciente. Mas de forma geral, isso é frequência respiratória, estes são os valores. Ivo, eu preciso decorar todos esses valores? Na sua prática, não. Na prática vai depender de onde você trabalha. Óbvio, se você trabalha na pediatria, sim, você precisa saber de acordo com a idade. Se você trabalha com o público adulto, não tem por que você ficar perdendo tempo em um paciente que você não vai atender, né? Claro que conhecimento não tem dono. Conhecimento também não quer demais, todo mundo pode aprender. Mas, você quer focar pacientes adultos, 12 a 20, tá sossegado. Show de bola? Vamos falar agora sobre o pulso. O que é que acontece no pulso? O pulso, ele não é frequência cardíaca. Frequência cardíaca é quantas vezes seu coração está contraindo. Quando o coração contrai, teoricamente, essa contração empurra o sangue e esse empurrar de sangue dentro dos nossos vasos sanguíneos, dentro das artérias, provoca uma onda de pulsação que você consegue sentir em alguns locais. Por exemplo, aqui na artéria radial, perto aqui do polegar, no lado do polegar, pega aí seu dedo e coloque bem aqui. Me diga se você está sentindo seu pulso. Eu tô. Significa que você tá vivo. Tá sentindo seu pulso? Show. Aqui do outro lado nós temos também a artéria ulnar. Aqui na cabeça, ó, bem aqui, a gente sente a artéria temporal. Aqui no pescoço, entre a traqueia e o esternocleidomastóide, aqui a gente tem o esternocleidomastóide, aqui a gente tem a traqueia. Bem aqui nesse sul, a gente sente a carótida. Sente aí. Vou sentir aqui a minha, peraí. Tô sentindo. Tô vivo. Temos também aqui, ó. Aqui nós temos a artéria braquial, temos a artéria poplítea que fica atrás ali do joelho, temos a artéria também, o pulso pedial, a artéria dorsal do pé, e ali a artéria tibial posterior que fica atrás dos maléolos. São os locais que você pode sentir este pulso. E óbvio também que, assim como a frequência respiratória, o pulso ele também varia de acordo com as idades. Por exemplo, o lactente tem um pulso entre 120 a 160. E óbvio, quanto esse paciente vai ficando mais velho, esse pulso vai diminuindo, tá certo? De forma que em adultos fica em torno de 60 a 100. Óbvio, quando eu tenho uma frequência cardíaca aumentada, teoricamente o pulso também aumenta. Quando a gente tem um pulso, quando você pega o pulso do seu paciente, conta 1 minuto, você precisa contar 1 minuto. Ei, deixa eu contar agora uma conversa séria. Você não pode contar 15 segundos e multiplicar por 4. Não pode? Não, você tem que parar e contar 1 minuto. Deus está vendo você fazer isso. Por quê? Porque dentro de 1 minuto, você consegue ver se esse pulso, em algum momento, ele para. Se esse pulso ele está regular ou irregular. Isso você só consegue avaliar em 1 minuto. Quando esse pulso, você ficou lá sentindo durante 1 minuto e sentiu mais do que 100 pulsações, a gente vai dizer que esse paciente está com taquisfigmia. Ivo, não é taquicardia? Não. Taquicardia seria se você tivesse auscultado o coração ou se ele tivesse com monitorização, com os eletrodos cardíacos. Se não, estamos falando de pulso. No pulso a gente utiliza o termo taquisfigmia. Isso para qualquer pulso que eu falei, temporal, braquial, ulnar, enfim. Agora, se você está sentindo o pulso do seu paciente e ele está com um pulso menor do que 60, algumas literaturas na cardiologia vai trazer uma referência de 50, menor do que 55. Inclusive, todos esses valores aqui dependem de literatura para literatura. A literatura que eu abordei para a construção dessa aula foi Porter Perry, Fundamentos de Enfermagem. Tá certo? Bradisfigmia é o termo utilizado quando a gente tem um pulso menor do que 60, tá certo? No caso de adultos, óbvio, se você estiver avaliando uma criança pequena, um pulso menor do que 90 é
uma bradisfigmia. E um pulso maior do que 140 é uma taquisfigmia, tá? Vai ser de acordo com as idades. Menor do que o padrão normal, bradisfigmia. Maior do que o padrão normal, taquisfigmia. Beleza? Show? Podemos ir para o próximo? Vamos lá. O próximo que eu quero abordar com vocês é a pressão arterial. Pressão arterial, o que é que significa a pressão arterial? Pressão arterial é a pressão que o sangue faz na parede da artéria. Essa pressão arterial pode ser uma pressão sistólica, que é quando o coração está contraindo, e nós temos também a pressão diastólica, que é a pressão que o sangue faz na parede do vaso quando o coração está relaxado. Você provavelmente ouve, sua pressão está 12/8. Na realidade não é 12/8, é 120/80. O 120 é a pressão arterial sistólica, ou seja, a pressão que o sangue faz no vaso quando ele está contraído. Quando ele contrai, a força é maior, logo a pressão é maior. Isso é pressão arterial sistólica. Lembra do 120/80? Esse 120 é a pressão arterial sistólica e o 80 é a pressão arterial diastólica, que é a pressão que o sangue faz no vaso sanguíneo quando o coração está relaxado, tá? Então, quando o coração contrai, a gente tem a pressão arterial sistólica. Quando o coração está relaxado, nós temos a pressão arterial diastólica. E através dessas duas que a gente tem uma pressão arterial. Lembra? 120/80, 140/90. Inclusive, a pressão arterial ela é classificada. E aqui, essa classificação é de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020. Por exemplo, uma pressão arterial ótima é quanto? Se tiver menor do que 120/80. Tá menor do que isso, tá ótimo. Qual é uma pressão normal? Se está ali entre 120 e 129 de sistólica, pressão arterial sistólica, e se está entre 80 e 84 de pressão arterial diastólica. O paciente ele vai ter pré-hipertensão se tiver com uma pressão sistólica entre 130 e 139 e 85 a 89 de diastólica. Se tiver acima de 140/90, ele já está hipertenso. E aí a gente tem a classificação de hipertensão estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. Lembrando que quando o paciente apresenta uma hipertensão maior do que, uma pressão arterial na verdade, maior do que 180/120, ele está diante de uma crise hipertensiva, tá certo? Aqui é uma situação de emergência, ele precisa ir para o pronto-socorro. Nos outros casos, a gente resolve de forma ambulatorial. Essa classificação aqui você pode encontrar também de forma diferente, a depender da referência utilizada. Se eu não me engano, o Ministério da Saúde tem uma outra classificação. Essa classificação é utilizada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Se a pressão estiver aumentada, a gente vai dizer que esse paciente está hipertenso. Se a pressão estiver reduzida, por exemplo, 90/60, o paciente está hipotenso. Se você chegou até aqui nesse vídeo e está gostando, vou pedir para você clicar no botão de gostei. Vamos lá, ajude o Descomplica Enfermagem a crescer cada vez mais. Clique no botão de gostei se você está gostando desse conteúdo. Clicou? Então vamos agora falar do próximo sinal vital. Quase que não sai. Tá faltando qual? Temperatura. Temperatura anormal ali é em torno de 36 até 38, tá certo? Uma febre não é prejudicial se tiver abaixo de 39. Óbvio, paciente com 37, algumas literaturas vão dizer aqui que o normal vai até 37, 37,8, tá certo? Algumas literaturas vão trazer isso, mas é claro, depende de referência para referência. Quando essa temperatura passa de 38, a gente vai dizer que esse paciente está com febre. Febre, ele tem outro nome, é a pirexia. É a mesma coisa, febre e pirexia são as mesmas coisas, é a mesma coisa. O paciente está com febre, o paciente está com pirexia, ixi, que doença é essa? Não, relaxa, é a mesma coisa. Sabia dessa informação? Se não sabia, está sabendo agora. E quando o paciente está com a temperatura abaixo do normal, ou seja, abaixo de 36, ele está com hipotermia. E aí a gente tem uma hipotermia leve, que é de 36 a 34, temos uma hipotermia moderada, que é de 30 até 34, e temos uma hipotermia grave, que é menor do que 30. E hipotermia leva o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Hipotermia é uma das causas de parada cardiorrespiratória. O paciente pode morrer de frio, tá certo? Por isso é importante você estar sempre aquecendo o seu paciente. Por fim, nós temos aqui a saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio, a gente avalia a quantidade de oxigênio
oxigênio que está ligado à hemoglobina presente lá no sangue. Qual é o normal? O normal é que essa saturação esteja maior do que 94, tá certo? 94 até 99. 100 também tá bom? 100 também tá bom, mas muito cuidado, tá certo? Por quê? Porque o paciente pode apresentar hiperóxia, é quando tem muito oxigênio, e uma porcentagem não passa de 100, não tem 101%, não. Então, quando você tem uma saturação de 100%, você não sabe se de fato está 100% ou se está mais do que isso. Por isso eu coloquei aqui 99%. Ivo, e no menor do que 94 é ruim para o paciente? Então, depende. Depende por quê? Depende da condição clínica do seu paciente. Pacientes que têm algum problema respiratório, como uma doença pulmonar obstrutiva crônica, estes pacientes é normal para eles ter uma saturação em torno de 88 até 92%. Quando a gente fala de pacientes que estão infartando, para estes pacientes a gente só oferta oxigênio, se não me engano, ali em torno de 92%, 94%, mais ou menos isso. Quando a gente fala de pacientes com AVC, a gente tem esse mesmo parâmetro aqui, 82% até 92%. Então esses pacientes, eles têm um padrão diferente de saturação, mas normalmente é maior do que 94. Esta é a regra. Essa foi a nossa aula de sinais vitais. Agora fala aqui para mim, você gostou dessa aula resumida de sinais vitais? Se nessa aula eu conseguir te ajudar de alguma forma, vou pedir para você clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Vai lá, inscreva-se no canal, faça parte da nossa família. E quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bom e acaba recomendando para mais pessoas. Assim a gente ajuda mais profissionais da saúde nas suas práticas de enfermagem, tá bom? Pessoal, foi um prazer ter vocês em mais uma aula. Se você tiver ficado com alguma dúvida, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder a dúvida de vocês, tá certo? Ei, não vai embora agora não? Faz um favor para mim, clica aqui, por favor, vamos maratonar o Descomplica Enfermagem, vai. Tem uma playlist, olha aqui, ó, playlist só sobre cálculos de medicamentos. Clica aqui e maratona o Titio. Valeu!